Bom dia, galera. Vamos aí para uma aula de história. Vamos brincar? Página 12, viu, gente? Olha aí, no Vamos Brincar aí, tem uma brincadeira no material de apoio. É o jogo da memória. Então, vocês irão lá no material de apoio, irão pegar as páginas, né? E fazer lá o destaque das imagens para poder brincar. E você pode brincar com seu pai, com sua mãe, com os irmãos, né? É uma brincadeira bem simples, o jogo da memória. Aí está explicando como será a brincadeira, viu? Então vocês irão destacar lá no material de apoio e irão fazer a brincadeira aí. Olha aí, os guardiões da tradição oral africana. Nós já falamos sobre essa questão de pajé, né? Que transmite as tradições, a cultura, toda a história do povo através da oralidade. Então vamos continuar aí. Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente o pajé é a pessoa que transmite histórias, cantos aos integrantes mais novos do grupo, né? Então eles se reúnem e passam toda a informação para os mais novos. Desta forma, mantendo aí, preservando as tradições. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots. Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Então, existem essas pessoas aí que memorizam as histórias, né? E vão repassando. A função deles é repassar, transmitir para as novas gerações, para não se perder, né, gente? A cultura aí e as tradições. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sudiata Keita, os griots também eram responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflitos ou fazer aliança com outros povos. Então, eles faziam, né, vamos dizer assim, essa aliança, esse convívio da melhor forma possível, né? Então, eles tinham essa função aí, né, de educar, de aconselhar, né, de ajudar em momentos difíceis, né, de conflito, fazer alianças. Então vocês estão vendo aí quais eram as funções aí desses povos, dos griots. Além de memorizar, eles tinham outras funções também. Então logo abaixo vocês verão as imagens aí e irão ler as legendas, certinho? Vamos para a página 13. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis, olha lá, ó, por manter vivos os registros do passado. Então, olha aí a função dele, né? Estou falando que eles são educadores, poetas, cantores, músicos, guardiões dos ensinamentos. Então vamos lá. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Conheça alguns exemplos. Aí, ó, tem um cora, um instrumento aí, o balafon e o instrumento musical chamado de djembé. Djembé. Não, oh, gente, esse nome djembé. Não tem acento, né? Mas vamos aí com esse nome aí complicado. Tipo de tambor, viu, gente? É um tambor. Djembé, deve ser isso, né? O nome. Quem souber depois me orienta. História tem uns nomes assim, bastante complicados. Eu fico com medo da pronúncia, né? Que a gente fica com medo. Então, a melhor forma, quando a gente não sabe se é uma pronúncia correta de algum nome, a gente fala do jeito que se lê, né? Djembé. Então, vamos lá. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também facilita a memorização desses textos. Então é uma forma que eles têm, né, de passar essas informações com o uso dos instrumentos, né, indo ali no ritmo e facilitando a memorização. Uma música, por exemplo, a gente não escuta ela
algumas vezes e no instantinho a gente já conhece. Então eles fazem dessa forma aí para memorizar mais rápido. Olha aí, ó, essa outra imagem na página 13. Na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa, né? Nessa foto, sentado em uma área elevada, o Vyasa lê para o grupo que ouve com atenção. Eu lembrei do meu pai aqui, meu pai e minha mãe, né? Os dois, eles, quando nós mudamos aqui para Jacinto, meus pais são daqui, eu também, mas depois foi embora, depois retornou. Sempre tinha esse hábito, né? Não tinha televisão, né? Não aqui no Jacinto, lá na fazenda. Não tinha televisão, não tinha energia, então meus pais sempre colocavam umas esteiras lá no chão, né? E contavam histórias. Então é uma parte assim da vida da gente que a gente não esquece, muito bom. Então tem muita coisa que a gente sabe assim dos avós, bisavós, porque nesse momento assim, além de histórias, né? Lendas, eles também contavam passagens da vida, né? Dos pais deles. Então tem muita coisa que nós aprendemos com a questão da história. Então um pouquinho também, né, gente, o hábito dos indígenas, né? Minha avó era índia. Minha avó não, a bisavó. Então tem, né, um pouquinho aí do costume dos indígenas. Então vamos lá. A respeito dos griots, o que vocês irão fazer? Olha a atividade aí, ó. Vocês irão ler esses quadrinhos para poder facilitar na atividade. Olha lá, ó. Com base no texto em seus conhecimentos a respeito da tradição oral da África, responda as questões. Letra A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Foi o plantio do trigo, a colheita do milho ou a plantação da mandioca? Então vocês irão marcar um X. Por que o griot estava cantando? Ele estava cantando para quê? Né? Qual é o interesse que ele estava ali cantando? Para encorajar o trabalho na colheita, né? Então vocês irão completar aí a frase, né? Para recordar. Então façam, reformulem aí a resposta de vocês e respondam a letra B. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Então vocês podem voltar lá na página anterior que tem lá os instrumentos, né? No texto, e colocar aí quais são os instrumentos. Numeral 2. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Eles desempenham funções de quê? Olha aí, ó, educadores, poetas, né? Cantores e guardiões do conhecimento. Então, essas são as funções dele. Lá na página anterior também tem, viu, gente? É só voltar e ler que tem lá falando quais são as funções aí dos griots. Numeral 3. Você conhece alguém que conta histórias? Aí eu falei a questão dos meus pais aqui, né? Gostavam de fazer isso, né? Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo de ela contar essas histórias. Meus pais mesmo, né? Minha mãe ainda está aí, graças a Deus. Mas meu pai não mais, né, gente? Infelizmente. Mas eles contavam essas histórias aí mesmo para passar o tempo, né? Porque, igual eu falei, não tinha televisão lá, não tinha energia. Então, nesse horário da noite, né? A gente ia lá para fora justamente para poder estar contando histórias, né? Um momento assim bom mesmo. Então o motivo aí de contar essas histórias é esse, né? Não tinha televisão, não tinha energia, então meus pais faziam isso, né? Até para envolver a gente ali, para a gente não ficar reclamando de nada, né? Então vamos lá. Conforme o que você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para contar antigas canções ensinadas por ancestrais. Em muitas sociedades, como os indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Interligados estão, né, um ligado com o outro. Desta forma, os saberes são como uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro. Por exemplo, sem a língua não há cantos. Sem cantos não há dança.
Sem pinturas não há rituais. Sem rituais não há mitos, né? Que são as histórias aí. Então eles gostavam muito dessas histórias para explicar algo, né? Eles não tinham conhecimento. Então as histórias aí, né? Os mitos era para isso que servia, né, gente? Para explicar algo que eles não tinham conhecimento. Por isso que a gente fica sempre nessa questão, se é verdade ou se é mentira, né? Mitos aí são histórias que eles contavam, né, para explicar algo, algum fato, algum acontecimento, algum fenômeno. Então eles usavam as histórias aí para explicar. Então vamos lá. Outros horários. Olha como que eu falei, outros horários. Ou outros olhares. Desculpa, viu, gente? Tem hora que eu embolo a língua aqui. Então veja bem, lê essas imagens de manifestações culturais tradicionais. Então tem duas imagens aí, vocês irão observar com atenção para poder responder. Veja bem, de acordo com a leitura das fotos, responda as questões. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. Número 1, Teatro de Sombras, Indonésia. Já está mostrando, né, gente? Dança folclórica russa. Então, vocês irão colocar no quadrinho 1 e 2. Letra B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Elas são praticadas em decorrências de sua repetição, né, gente? E dos ensinamentos aí dos mais velhos. Então, ela possibilita a prática dessas informações culturais na atualidade, né? Então, é claro, né, gente? Letra C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Claro que sim, né? As tradições orais aí também incluem danças e alguns tipos de apresentações, né? Em que são passados aí de gerações em gerações. Então, nossa aula irá só até aqui na página 15, né? Vocês, gente, façam a leitura aí da matéria. Então, está falando aí um pouquinho da oralidade aí dos africanos, como que é passado, né? Então, vocês irão fazer a leitura aí, presta atenção na aula, leia tudo que for necessário, né? Para poder colher informações, para poder ir bem aí nas avaliações, né, gente? Então, vamos prestar atenção. Tchau, fiquem com Deus.